Bom dia, quinto ano, tudo bem? Amores, vamos fazer tarefinhas hoje. Deixa eu explicar agora para vocês a matéria de português. Grau do substantivo. O que seria o grau? Aumentativo e diminutivo. E lembrando, esse grau do diminutivo, vamos dar exemplos? Aulinha, aulão, livrinho, livrão. Só que nem sempre é assim. Você pode usar algumas outras terminações. Acompanhando o seu livrinho, nós temos aqui alguns exemplos, como por exemplo, meninote significa que é um menino pequeno. E também, se você usar essa terminação menino pequeno, a pessoa já irá idealizar que é o quê? Menor, não é isso? Não fique errado. É uma maneira, sim, de conjugarmos o grau do substantivo. Olha aqui, o seu livrinho vem trazendo uinho, menininho, uzinho, animalzinho, ito, cabrito, eta, saleta, que significa que é uma sala pequena, reduzida, né? Eto, livreto, aquele que normalmente a gente pega nas igrejas. Ote, meninote. Ito, ico, burrico. Casebre, termina com ebre, casebre, significa que é uma casa pequena. Acho, riacho, pequeno rio. E ejo de animalejo. Viu aqui, ó? Animalzinho teve duas terminações do número, do grau, do substantivo, que você não precisa ficar com dúvida se você está conjugando esse grau de substantivo certo ou errado. Se você colocar animalzinho ou animalejo, é grau diminutivo. E vamos lá no grau aumentativo, você vai ler, vai ver que a sua página 141 tem um tanto de dicas de terminações. E aqui, ó, nós temos o aumentativo. Casa grande, casa, casarão, tudo isso entra no grau aumentativo, tá bom? Aqui atrás também nós temos outros substantivos conjugados no grau aumentativo. Aí você pode falar assim, nossa, a matéria mais fácil essa que a tia Zanetti está passando, eu aprendi isso a vida inteira, né? Mas não, é porque vamos aperfeiçoando, digamos assim, nosso vocabulário. Então, você vai ver aqui, por exemplo, ó, eu brincava muito o ano retrasado com um aluno, eu chamava ele de gatão. E o aumentativo de gato é gatarrão. Aí eu falei assim, a partir de hoje não vou te chamar mais de gatão. Vou te chamar de menino bonito. Porque gatarrão já não soa tão bem como gatão, né? Então, vamos observar aqui algumas coisas que tem diferenças. Que, olha aqui, perna, pernaça. E também, gente, só retornando, e não que eu fale gatão, que está errado. Está certo também. Mas é o grau aumentativo nos permite tal como diminutivo. Eu posso falar um gato grande, eu posso falar um gatão, eu posso falar um gatarrão. Todos ficam no grau aumentativo, tá bom? A tia tá mandando um anexo sobre esse conteúdo. Atividade pequena, você vai anotar e responder rapidinho. O material que eu estou mandando para você, eu gostaria que você lesse também na íntegra, leia. Não necessariamente você precisa copiar tudo que eu mando, mas pelo menos, gente, as pesquisas que eu tenho feito são um pouco diferentes do livro para ver se abre mais a sua mente, tá bom? Então, hoje mandarei as atividades, um anexo de português,
E você vai fazer também as páginas. Vamos lá, anotar as páginas, tia 137 até a 144. Ontem eu já gostaria até de ter passado para vocês. Só que eu achei que, de repente, ficaria muito para hoje. Outra coisa, vou mandar um textinho de uma lenda em literatura, sim, a lenda da Yara. Aproveitar que nós tivemos a lenda, né, no livro de português, se eu não me engano, umas 2 lições atrás. Vamos trabalhar em literatura a lenda da Yara e semana que vem uma outra lenda, fechando aí as lendas brasileiras. E amores, vamos pegar o livrinho de história? Sim! Vamos corrigir hoje a matéria de história que eu falei que eu corrigiria ontem e finalizei o vídeo e não corrigi. Então você vai pegar seu livrinho lá na página 69, onde tem Revolta de Filipe dos Santos. Você vai escrever Vila Rica, 1720. Inconfidência Mineira, local e data, Vila Rica, 1789. Conjuração Baiana, local e data, Bahia, 1798. Participantes da revolta, Filipe dos Santos e outros mineiros. Já na Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, Joaquim Silvério dos Reis e outros inconfidentes. Conjuração Baiana, pessoas de várias profissões. Revolta de Filipe dos Santos, as causas. Cobrança de altos impostos sobre o valor do ouro. Inconfidência Mineira, cobrança de altos impostos sobre o valor do ouro. A Conjuração Baiana, descontentamento dos colonos em relação à falta de alimentos, aos altos preços pagos pelas mercadorias e às baixas quantias pagas pelo governo aos soldados. Continuando, lá em principais objetivos, revolta de Filipe dos Santos, fechar as casas de fundição e diminuir os impostos. Inconfidência Mineira, acabar com a exploração portuguesa, adotando um governo independente na região das Minas. Conjuração Baiana, principais objetivos: conquistar a independência política da colônia, acabar com a escravidão, aumentar os pagamentos recebidos pelos soldados, melhorar as condições de vida das camadas mais pobres da população. A2, A, verdadeira, B, falsa, C, verdadeira e D, falsa. Responda às questões. Letra A. O que há de semelhante entre as Inconfidências Mineiras e a Inconfidência Baiana? Ambas queriam a independência de suas regiões. Seus participantes eram pessoas de camadas sociais diferentes e alguns revoltosos foram condenados à morte. A B. Qual foi a condenação sofrida por Tiradentes? Tiradentes foi condenado à morte, enforcado e esquartejado. Converse com alguns adultos sobre a seguinte questão: será que no Brasil da atualidade ocorrem tantos conflitos como ocorreriam no período colonial? Registre as conclusões a que vocês chegaram. Pessoas descontentes com o atual governo têm, partidários têm, só que não a proporção de criar revoltas como antigamente, né? Hoje em dia nós temos uma ferramenta de expor esse descontentamento, digamos assim, que são as redes sociais, né? Você pode ver que caso sua família seja a favor do então presidente Bolsonaro, vira e mexe a comentários, que a imprensa bombardeia eles, coisas do estilo. Isso já é contra, né? Agora eu não sei o que eu falei, a favor ou contra. Você vai ver que o assunto na sua casa
já é voltado contra ele. Mas isso é normal, temos que ter essa ideia diferente de política, certo? Senão não haveria disputa, não teria necessidade de um candidato mostrar que ele é melhor do que o outro. Amorzinhos, a vinda da família real para o Brasil é a próxima matéria aí de história. Isso. Você vai ver que com a vinda da família real, eu vou ressaltar alguns detalhes, mas a matéria é fácil de se fazer e tivemos aí, digamos assim, foi bom para nós. O Brasil saiu ganhando com essa vinda. Por quê? Quando eles chegaram aqui, eles foram, digamos assim, muito autoritários. As melhores casas, eles foram pedindo as pessoas para saírem, tirando as pessoas e foram, então, colocando a nobreza de Portugal. Ao chegarem aqui e verem que não tinha escola, não tinha um teatro, não tinha biblioteca, começaram, então, a fundar esse tipo de coisas aqui para nós. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, e aí, então, começou o Brasil, ela deixou de ser só uma colônia de exploração e receberam alguns benefícios. Então, olha aqui que eles fizeram. A instalação de fábricas na colônia. Não. É, isso mesmo. A criação da imprensa régia, que publicou nosso primeiro jornal no Brasil, que chamava Gazeta do Rio de Janeiro. A criação do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, a fundação de escolas do ensino superior, fundação de teatros, que eu fico riscando aqui, fazendo algumas anotações. E aí, inclusive, aqui no seu livrinho, ó, você pode ver a chegada do príncipe Dom João à Igreja do Rosário. Uma pintura, você vai ver que as pessoas, então, paravam para ver a nobreza chegar, né? Era todo um acontecimento. Logo que eles chegaram, eles não quiseram ficar em Salvador, que até então era a capital do Brasil. Quiseram ficar no Rio de Janeiro e foi então Rio de Janeiro decretada aí a capital do Brasil, tá bom? O que você vai fazer para titia? Em história, você vai fazer a página 74 do seu livrinho, certo? Outra coisa, vamos corrigir geografia, encerrar nosso livrinho de geografia, já que a titia está com o livro aqui no colo. Vamos lá. Está faltando, então. Olha. Vamos corrigir as bacias hidrográficas, certo? Olha aí para mim, fazendo favor. Número 1. Você vai pegar na primeira linha, lá no L, você vai descer. Você vai achar leito nesse diagrama. Na segunda linha, na terceira sílaba aí, ó, você continua, você vai achar nascente. E primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, você vai achar foz bem no ó do leito. E na última, você encontrará margens. A 2A, você vai colocar região hidrográfica amazônica. A 2B, quais são os rios que banham o seu estado? Nós iremos colocar lá. Temos o Rio São Francisco, temos o Rio Grande, né? Se eu não me engano, eu já até corrigi, já falei isso com vocês. Qual a região hidrográfica que pertence aos rios do seu estado? Vamos lá corrigir. Eu estou em dúvida porque eu estou com 2 matérias batendo, do 7º e de vocês. Mas é melhor, já que eu comecei, vamos terminar. Não tem problema, se eu estiver repetindo, você já finaliza o vídeo, pronto. Então, olha aqui, nós temos a bacia do Rio São Francisco, nós temos a bacia do Paraná, nós temos a bacia do Atlântico Sudeste e nós temos também Atlântico Leste. Aí, a primeira imagem, você vai ver que é o Rio de Planalto, que
tá cheio já de quedas, ó, temos até uma quedinha aí, o que nós chamamos de cachoeiras. O segundo é rio de planície, ele já todo plano, desaguando no mar. Os dois, o rio de Planalto é usado para produção de energia e o de planície para navegação. A 4A, rios. 4B, foz. 4C, afluentes. 4D, Amazonas. 4E, Paraná. E 4F, São Francisco. Certo? Se eu não me engano, se eu estiver enganada, duas alunas que sempre me orientam quando eu faço as coisas repetidas, Laura e Gabi me mandam mensagens, por gentileza. Eu acho que nós já encerramos o nosso livro de geografia, tá bom? Super beijos, fiquem com Deus, bons estudos.